Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a energia Vril, essa energia que infelizmente tem aí se propagado no meio espiritual, né? O falar sobre ela, aplicação, estão se criando métodos de cura através dela, né? Estão associando ela com energia telúrica, enfim, tem se feito de tudo em nome dessa energia Vril e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esse vídeo de hoje, assim como todos os outros, é um oferecimento dos membros do canal e dos apoiadores. Então, se você ainda não é um membro do canal, gostaria de se tornar membro, ajudar o canal a crescer, tem um botão de membro em algum cantinho aqui embaixo ou na descrição aqui tem um link para você se tornar membro. E se você quiser se tornar um apoiador, contribuindo mensalmente aqui com o canal, também tem o link do meu Apoia-se aí na descrição do vídeo. Tá joia? Então, também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, ativa as notificações e se você já é inscrito, por favor, confere aí a sua inscrição para ver se ela ainda está ativa, porque muitas vezes o YouTube acaba desativando as nossas inscrições. Tá joia? Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte, no meio espiritualista, já não é tão recente, mas há um tempinho, coincidentemente ou não, com o advento, né, da extrema direita ao, digamos assim, ao centro das disputas políticas aqui no nosso país, começou-se a falar mais e mais dessa energia Vril, ok? Como eu disse, pode ser uma coincidência, pode não ser, mas começou a se falar sobre essa energia Vril nos meios espíritas, nos meios espiritualistas e esotéricos, ocultistas. Vocês, né, vão encontrar aí referência a essa energia Vril. Mas em que eu nunca ouvi falar disso, estou escutando disso pela primeira vez. Pois é, por que talvez seja a primeira vez que você esteja escutando isso? Porque esse termo, essa tal energia, é vista e é propagada como sendo uma coisa meio que avançada, meio que poderosa, meio que somente pessoas especiais podem entrar em contato. E aí vocês, eu espero, a partir da minha exposição aqui, entendam o porquê dessa ligação com, sei lá, algo muito especial a essa tal energia Avril. Primeiro de tudo, eu acho importante deixar claro aqui de onde surgiu esse conceito da tal energia Avril, tá? Por quê? Porque tem muita gente falando dela e eu acho, tá? E que é um achismo mesmo, que pode ser que muitas dessas pessoas que estão falando não tenham noção de onde isso surgiu. Apesar que sempre há, né, por parte dos espiritualistas, aqueles rearranjos, ressignificações que buscam desconectar uma origem concreta de um algo, tá? Colocando essa origem um pouco mais para trás no tempo, de uma forma onde a gente não consegue muito bem precisar historicamente, né? Colocar assim, não, olha, tem referências disso historicamente, tá? Então, espiritualista, a gente sabe que é um bichinho bem criativo. Mas bora lá. De onde surge o conceito, essa coisa chamada energia Avril? Eu fiz uma colinha, tá aqui do meu lado, tá? Porque é muita data, muita informação. Eu quero passar as coisas com um pouco mais de precisão a vocês. Então, se vocês me pegarem olhando aqui pro lado, aqui tô vendo a colinha mesmo. Beleza? Então vamos lá. Essa energia Vril, ela é pela primeira vez citada, nomeada num livro de ficção científica. Isso mesmo, um livro de ficção científica barra romance, né? Um romance, como os europeus gostam de também colocar esse tipo de livro, né, de temática. Então foi um romance chamado The Coming Race, ou A Raça que Está por Vir, né, a raça vindoura. Então guardem o nome desse livro, The Coming Race. Esse livro ele foi publicado em 1871 e lá nesse livro eles falam
desse tipo de energia, que seria uma energia psíquica chamada Vril, que era oriunda de um povo que, se eu não me engano, deixa eu ver se está aqui no meu, na minha cola. Não, não tem aqui na minha colinha, mas era de uma sociedade lá no livro que se chamava Vrilha, Vrilha, né? Então, essa sociedade no livro também me parece que era uma sociedade intraterrena, então tem a ideia da Terra Oca. Então, comece a ligar o ponto com as teorias de conspiração, tá? Então, uma raça mais evoluída, que tinha acesso a um poder que conseguia modificar a realidade e fazer tecnologia fantásticas surgirem e blá blá blá. Era essa a historinha que se contava ali no livro. No livro, inclusive, fala algo em torno das crianças, que eram as que tinham a maior capacidade de manipular essa tal energia vril. Então, para deixar bem claro aqui, a origem do termo, tá? A origem do conceito vem de um livro de ficção científica, era uma historinha, tá? Uma historinha para entreter. Aí, por volta de 1918, então, ó, o livro foi publicado em 1871. Em 1918, dois caras lá na região hoje, que hoje nós chamamos de Alemanha, tá? Naquela época não era chamado de Alemanha, mas hoje, onde a gente chama de Alemanha, surge uma fundação chamada de Fundação, ou melhor, Sociedade Thule, né? Sociedade Thule. Então, dois caras lá formaram essa Sociedade Thule, que antigamente tinha um nome de Sociedade Germânica para as Coisas Antigas, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eles mudaram o nome para Sociedade Thule. E a proposta era falar sobre a superioridade da raça, tinha coisas nacionalistas no meio, e aí eles foram e começaram a utilizar o conceito da energia vril, tá? Permeando aí o esoterismo e o ocultismo que essa sociedade propagava, que tinha esse viés nacionalista e também eugenista, né? A coisa da raça pura, da raça superior. Tudo bem? Então, lembre-se que lá naquele livro que era uma ficção, começa a se propagar, né, a ideia de que tem uma energia, que uma raça evoluída era a única que conseguia manipular e blá blá blá. Então vocês começam a entender de onde vem a ideia do vril. Pois bem, em 1919, essa mesma sociedade Thule, tá, estava muito ligada, eu não vou dizer que patrocinou, mas estava muito ligada, estava ali nos paranauês, né, da formação de um partido político que depois veio a ser conhecido como Partido Nazi-Nazista. Tudo bem? Esse é o pessoal que estava ligado com a ideia da propagação desse conceito de energia vril. Foi uma turma que estava ligada à formação do partido nazi-nazista lá da Alemanha, ok? Mesmo o pessoal da Sociedade Thule, né, eles estavam ligados também com uma revista esotérica que foi criada em 1905. Eles também foram influenciados por essa revista chamada Revista Ostara. É isso? Né? Ostara. Revista Ostara. Essa revista ela foi criada por uma pessoa que, de novo, reforçava esses valores de eugenia, de raça pura, superioridade da raça, e com vários outros elementos esotéricos, e dentro desses elementos esotéricos e ocultistas estava ali a tal energia vril, tudo bem? Então, assim, 1871 tem essa criação aí, esse livro, depois a gente tem em 1905 a criação dessa revista. O pessoal dessa revista influencia o pessoal que vai criar aí a Sociedade Thule em 1917, não, 18, em 1919
esse mesmo pessoal que formou a Sociedade Tule estava ali no meio do pessoal que formou o partido nananãzista, tudo bem? Eu não estou falando nome para não ter problemas com o algoritmo. Nessa mesma época aí, surge uma figura chamada Maria Orsic, que supostamente era uma médium, tá? Então, ela entrava em transes mediúnicos e supostamente entrava em contato com seres extraterrestres, oriundos da região de Aldebaran. E aí os caras dessa sociedade começaram a manipular essa garota na época, né? Essa mulher. Talvez ela não tenha aderido de corpo e alma à sociedade, talvez ela tenha sido coagida, enfim, não há registros fidedignos para a gente falar muito a respeito dela. Em alguns casos, as pessoas dizem que até ela é uma figura fictícia dentro dessa mitologia em torno da energia vril, mas me parece que ela sim existiu. E o fato é que ela começou nas canalizações dela ser muito direcionada pelo o viés ideológico daquela turminha que formava a sociedade. Então, de uma certa maneira, ela estava meio que pressionada a apresentar resultados. Então, por conta de toda a coisa da energia vril, de ser uma coisa poderosa e de ela estar ligada à propagação não só de força e poder pessoal, mas também de aumento de riqueza e prosperidade material e ligada aí ao também desenvolvimento de tecnologia, tá? A Maria, ela começou a psicografar ou canalizar, como você quiser, né, informações sobre uma máquina voadora, tá? Uma máquina voadora. Isso por volta de 1920 já mais para frente no processo. O fato é que, posteriormente, tá? Não nessa época, mas posteriormente, me parece que foi aí descoberto comunicações dessa Maria, com o Tesla. Os dois eram tchecos, os dois muito provavelmente se conheciam e trocaram correspondências. Então, posteriormente, me parece que foi provado que essas canalizações da, né, nave ou do aparato voador que ela pegou dos extraterrestres, na verdade, eram ideias que ela trocava com o Tesla e ela então mistificou o processo, tá? Ela pegou as informações que ela trocava com o Tesla, os dois gostavam de ocultismo, né? E esse lance dos extraterrestres e tal, então ela meio que, não vou dizer roubou algumas ideias do Tesla, mas utilizou essas ideias para, não digo forjar também no sentido concreto, mas talvez mistificar as informações, trazendo ali a ideia de que foi um grupo de extraterrestres que falaram para ela a respeito de uma nave voadora e tal, ok? Então, comecem a perceber a estrutura que permeava o entorno dessa tal energia vril. Tá? Então, tem o pessoal nazista, tem aí uma busca ocultista e esotérica muito forte. Esse pessoal da revista Ostara foi uma influência forte para o senhor Bigodinho, tá? Ele foi uma influência forte para ele. O fundador da revista, se eu não me engano, como é que é o nome dele? É Liebendelf, deixa eu ver se é isso mesmo. Liebenfels, ele chegou a dizer que o doutor Bigodinho foi procurá-lo diretamente para comprar exemplares da revista, isso óbvio, antes dele ser o chefe da nação posteriormente. O fato é que todo esse ambiente levou a ideia por parte, principalmente dos dois que fundaram a Sociedade Thule, se eu falar os nomes errados, me desculpem, tá? Rudolf von Sebotendorf, tá? Ele foi o cara que estava por
por trás, assim, né? Cabeça mesmo, nesse Rudolf. E então esses caras, né? Ele e o outro que me foge o nome, eu não coloquei aqui na minha cola, me desculpem. Eles estavam muito ligados a essa criação do contexto que tinha esse contexto esotérico, isso que eu quero dizer, esse contexto esotérico, ocultista, mais messiânico, que impregnava a Alemanha, tá? Desde do final da Primeira Guerra, tá? Então, a Alemanha estava passando por muitas dificuldades econômicas, as pessoas não tinham realmente o que comer, a prostituição era uma questão de vida ou morte, então até mesmo senhoras com mais de 80 anos e crianças eram prostituídas para. Então, era para vocês, estou contando isso, desculpa se eu deflagrei algum gatilho, tá? Me desculpe, mas eu estou contando isso para vocês entenderem como é que era o contexto daquela época. Então, dentro dessa estruturação social, econômica, né, tinha uma ausência de segurança, as pessoas estavam perdidas. E aí, essa ideia esotérica, essa ideia messiânica, essa ideia do oculto, essa ideia do fantástico, era o que trazia uma sensação de esperança e alento. Mais ou menos, tá? Como as Bets estão fazendo hoje com o povo brasileiro, tá? Com o trabalhador, que está aí cada vez mais sem perspectiva por conta da estruturação socioeconômica que a gente está vivenciando, dessa, né, estrutura que suga e quase dá nada em troca. Então, mantidas as devidas proporções, é claro, né? O pessoal lá não tinha o jogo do tigrinho, não tinha as bets para se ancorar numa sensação de esperança para o futuro. Lá, quase como aqui, em determinado momento, a ideia foi uma ideia messiânica, de que o oculto ia mandar alguém para guiar a nação e blá blá blá. Então, esses caras da revista All Star, esses caras da Sociedade Thule, eles, digamos assim, navegaram nessa onda que permeava o imaginário do povo alemão. Tá? Então, uma das coisas que era mais comum na sociedade alemã daquela época, por exemplo, era a consulta ao horóscopo. As pessoas tinham essa necessidade de se basear em algo que não era mais a realidade material concreta, porque a realidade material concreta estava uma porcaria, para não falar outra coisa. Então, é natural que aquele grupo estava, né, aquele grupo social estava ali tentando buscar uma salvação. E aí esse pessoalzinho aí tomou, entre aspas, de assalto o imaginário das pessoas e principalmente do senhor Bigodinho, né, o direcionando a se sentir um Messias, de fato, tá? E essa tal energia vril era o ponto de conexão, tá? O ponto, ou lastro, ou ponto de convergência, o nome que vocês quiserem dar, que fazia com que houvesse uma sensação de coesão nas propostas, nos propósitos que estavam ali sendo desenhados para que culminam, né, naquilo que a gente chama hoje de nata da Danzis, ok? Então, a energia vril, esse conceito, é um conceito que é fundamental dentro das dinâmicas ocultistas e esotéricas que permeavam as ideologias deste movimento aí que tomou o poder com o senhor Bigodinho lá na Alemanha na década de 30, ok? Então, pessoal, hoje em dia, não sei se por conhecimento ou falta de conhecimento, muitos espiritualistas estão querendo se distanciar, né? A gente vê espíritas falando dessa energia vril, e eu não sei, muito provavelmente, tá? Eles não falam que a origem desse bagulho vem lá das loucuras do, do pessoal do Senhor Bigode, né? Dos natatatanzistas. Eles não vão falar isso. Tá? A loucura desse pessoal chegou até um ponto em que o pessoal do alto escalão do partido e do exército estavam todos envolvidos, estavam todos ligados a essa ideia aí, tá? Então foram gastos tufos enormes de dinheiro para tentar achar uma comprovação
ou algo que levasse a uma experiência mais direta dessa energia vril. Então foram feitas expedições não só para o Tibete, ok? Para tentar achar alguma coisa relacionada a isso, mas para a Antártida também. Então, o pessoalzinho, o núcleo de poder, né, que estava ali em torno do Senhor Bigodes, estava alucinado com essa ideia. Tudo por conta dessa suposta energia, né, essa energia vril que foi criada aí como uma obra de ficção. E aí o que os espiritualistas hoje estão fazendo? Tentando dizer que essa energia, na verdade, é uma energia vital, é uma energia cósmica. Cada hora eles falam que é uma energia diferente, tem horas que eles falam que estão ligadas à energia telúrica, tem horas que não, tem horas que eles equiparam essa energia ao prana, ao chi, e tem horas que não, que ela é uma coisa diferente. E aí, assim, perde a coerência, ok? Já não tem, porque uma coisa que foi criada com base numa fantasia. E com base numa fantasia, com base em um monte de mercadorias, né, fundou um núcleo de poder que levou a humanidade a um sofrimento enorme, tudo bem? Então, assim, por pura crença, tá? Não tem base, não é substancial, mas criou-se em torno disso que é nada, né? Um conjunto de ideologias, uma forma de enxergar a realidade que está aí atuando até hoje. Até hoje. Tá vivo e forte até hoje, tá? Em termos de posturas fascistas e posturas nazistas, ok? Então, mas tem espiritualistas que agora estão dizendo que não, olha, veja bem, para além de ser o prana, o chi ou qualquer outra energia que a gente possa tentar correlacionar, na verdade isso veio dos celtas. Os celtas já falavam disso. E, gente, vocês entendem como é que é quando eu falo assim que espiritualista é criativo? E tem gente que está construindo em torno dessa ideia de celtas, dessa ideia de a energia canalizada por extraterrestres, eu também estou recebendo informações dos ETs e blá blá blá. Tem gente que está construindo curso, que está vendendo curso, com base numa mitologia totalmente ficcional, tá? No seu sentido original, mas no seu sentido concreto agora também. As pessoas estão se deixando levar, estão criando histórias para fazer valer algum ponto que no final é venda de cursos, venda de ativação disso, venda de ativação daquilo, tá? Então, abram o olho, tá? Esse negócio aí não tem nada a ver com celtas ou energia dos egípcios ou qualquer coisa de extraterrestre. Isso aí é uma ficção que foi apoderada pelos nazistas, eu vou falar abertamente aqui sem medo, pelos nazistas, e através da loucura, pelo né, ocultismo, pelo esoterismo, pela busca a um poder que poderia dar vantagens infinitas à suposta raça superior que os malucos nazistas achavam que tinham, né? É isso que está servindo de base para a propagação de um monte de coisinhas que supostamente aqui tem sido vista como espiritual, está ajudando a proporcionar cura, tá? Então, discernimento, discernimento, discernimento. Tem muita bobagem sendo dita. Eu sei que a gente está num momento, tá? Eu sei que a gente, maneira de dizer, né? Que você que possa estar me escutando, pode estar num momento de desespero, de alta ansiedade em relação à sua própria existência, em relação ao contexto em que você está inserido, tá? Mas calma, calma. Não se apegue a qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai te trazer uma sensação de centramento e de organização, tudo bem? Aquilo que eu já falei sobre isso em outros vídeos e eu vou me repetir, me desculpem. Às vezes um discurso que aparenta ser coerente, aparenta ser lógico, tá? Que traz aí uma historinha bem construída, pode, num primeiro momento, se apresentar a nós como algo que vai nos dar um esteio, que vai servir de um apoio, que vai fazer com que a gente tenha um descanso, se organize. Mas isso é só uma sensação.
Porque, na verdade, o que esses discursos mais coerentes, mais, né, organizadinhos estão fazendo é gerar exatamente gatilhos de desordem, de afastamento da percepção da própria realidade, para tentar se sentir mais presente ou existente, mais organizado, com base em nada, com base em mentiras, com base em enrolação. Então, se esse é o seu caso, se você está sentindo que você está aí, de uma certa maneira, tendencioso a buscar um discurso de salvação em algo muito fantástico, em histórias muito mágicas, né? Abre o olho, abre o olho. É preferível você sentir a dor da realidade agora do que sentir uma dor, entre aspas, psíquica produzida por uma fantasia, tá? Por um nada, por uma bobagem, por simplesmente ser manipulado através dos seus afetos. Tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, um vídeo mais curto, mas que eu senti ser necessário, porque eu estou vendo, pelo menos na minha linha do tempo aqui, né, no meu feed, como vocês quiserem chamar aí, tem surgido algumas coisas relacionadas a isso, tá? Cuidado com essas questões, pé no chão, discernimento, aí na via das dúvidas, se você estiver se sentindo mal, se estiver se sentindo no momento em que você está precisando de ajuda, procure ajuda, mas não esse tipo, né? Nem que seja uma ajuda terapêutica, um psicólogo, um psiquiatra, tá? Usa a contraparte espiritual como um complemento, tá bom? Não abandone a percepção da realidade concreta. A espiritualidade que faz você se desvencilhar da percepção daquilo que é concreto e palpável, que te traz segurança e preenchimento com base num metafísico ou num extrafísico, essa espiritualidade não é boa, tá? Se ela te afasta da percepção concreta, isso nem espiritualidade é qualquer outra coisa. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que faça sentido a você. Deixe aí seus comentários a respeito do que eu compartilhei, eu gosto de saber o que vocês pensam a respeito, tá joia? E é isso, muito obrigado. E a gente fala, não se esqueça, né, de deixar o seu like, de se inscrever, ajuda o canal aqui a crescer, compartilha esse vídeo se você acha que deve, tá bom? E não deixa de observar aí os links na descrição com todas as formas que você pode utilizar para ajudar o canal a crescer. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.